Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver alguns experimentos clássicos dentro da genética e biologia molecular, para entender como que a ciência desvendou a molécula do DNA em 1953 com Watson e Crick. Então vem comigo que eu te mostro. Bom, pessoal, então, uma das coisas importantes de entendermos aqui é que os cientistas já conheciam basicamente proteínas e lipídios quanto às macromoléculas formadoras das células. E a grande dúvida é: será que as proteínas é que carregam as informações genéticas para ser transferidas na próxima geração? Ou será que são os lipídios? E ainda mais, será que existem outras moléculas que ainda não haviam sido descobertas? Então, nesse contexto, nós iremos trabalhar alguns experimentos clássicos, passar por eles de forma sucinta e rápida para que vocês consigam compreender. Primeiro grande cientista aí a trabalhar a ideia de que era possível descobrir a molécula responsável, né, pela hereditariedade foi Friedrich Mitter, esse cara aqui. E ele acabou descobrindo uma substância que ele denominou como nucleína. Então ele usava bandagens, né, curativos aí de pacientes para estudar então as células presentes aí no pus. E ele percebeu o seguinte: ele percebeu que tinha uma substância rica em fósforo lá no núcleo da célula. Então ele chamou essa substância de nucleína, né? Porque até então, uma coisa importante aqui de compreender é que as proteínas são desprovidas de fósforo, bem como os lipídios, ok? Então esse foi o grande primeiro experimento, em 1869, tá bom? E agora um outro cientista, Phoebus Levine, ele identificou pela primeira vez os nucleotídeos. Então ele percebeu, né, a partir dos trabalhos de Mitter, ele percebeu o seguinte: ele percebeu que essa substância rica em fósforo presente lá no núcleo, que Mitter ele denominou de nucleína, Phoebus Levine ele identificou sim a fonte, a origem desse fósforo, mas ele percebeu que esse fósforo ele estava associado a uma molécula de açúcar com 5 carbonos, né? Então esse fósforo estava aqui presente, e também uma base nitrogenada, rica em nitrogênio. Então essa estrutura aqui, essa estrutura então completa, é o que nós chamamos de nucleotídeo. Então ele teve uma contribuição importante aí, o Phoebus Levine. Posteriormente, a gente vai agora para um experimento que talvez você conheça, né? Que é o de Frederick Griffith, que trabalhou com essa bactéria aqui, ó, Streptococcus pneumoniae. Será que as bactérias causadoras de pneumonia, elas transferem essas características para outras bactérias de que forma, né? Então essa é uma pergunta interessante. Ele usou 2 cepas dessas bactérias, tá? Uma cepa lisa, de smooth, lisa, e essa cepa era virulenta, e também uma cepa rugosa, que não era virulenta. Obviamente ele trabalhou com cobaias, né? Nem sempre foi assim. Lembra lá que a descoberta das vacinas, a cobaia foi uma criança, né? Mas aqui ele trabalhou com uma cobaia, né? Mas aqui ele trabalhou com ratos. E aí o que ele fez? Ele pegava basicamente as cepas. Primeiro ele pegou a cepa S, cultivou, injetou no ratinho e ele morreu no grupo de ratinhos. Depois ele pegou a cepa R, não virulenta, cultivou, injetou nos ratinhos e eles sobreviveram, como esperado. Cepa virulenta matou, né?
Eu brinco que é o caixão vela preta, pode ser vela branca também. E a cepa rugosa, ela manteve-se aí sem a característica de ter a virulência. Numa segunda etapa do experimento, o que ele fez? Ele aqueceu aqui, ó, a placa de Petri contendo o cultivo das bactérias virulentas, da cepa S, né? Ao fazer isso aqui, a ideia era matar as bactérias, né? E aí, depois de aquecidas com calor, ele colocou na seringa, injetou nos ratinhos e os ratinhos, ó, sobreviveram. Que maravilha, né? Claro, esperado. Matou as bactérias, em tese ele matou aí o que estava causando a infecção. Mas agora, na última parte do experimento, ele fez uma coisa interessante. Ele pegou a cepa S virulenta, aqueceu da mesma forma, matando essas bactérias. Aí ele colocou essas bactérias mortas numa placa de Petri em contato com a cepa não virulenta. Esperou por um tempo, incubou isso aí, colocou na seringa e aplicou nas cobaias. E, para a alegria de Griffith, as cobaias morreram. Então, o que teria ocorrido aqui? De alguma forma, as características dessas bactérias virulentas, mesmo estando mortas, numa sopinha ali de moléculas, né? As bactérias, então, vivas não virulentas, incorporaram alguma coisa. Então, ele chamou essa bactéria de transformante, né? Hoje, nós sabemos, então, que as bactérias podem fazer isso, que é um tipo de reprodução sexuada, né, na qual elas incorporam o material genético de bactérias mortas no meio. Mas aqui ele não responde. O que ficou na dúvida aqui era o seguinte: bom, qual molécula é responsável, então, por carregar a informação genética de virulenta e ainda transferir para outra cepa bacteriana, né? Então, ficou na dúvida aqui, não responde qual molécula, mas também o objetivo aqui era verificar a questão das bactérias transformantes, tá? Bom, posteriormente, então isso aqui aconteceu em experimento de Griffith, 1928, tá? Em 1944, 3 cientistas, Avery, MacLeod e McCarthy, eles fizeram o seguinte: eles isolaram, né, esse princípio transformante do experimento anterior de Griffith. Então, ao isolar isso, né, eles pegaram o quê? Eles pegaram as bactérias virulentas, aqueceram essas bactérias. Pronto, separou então as moléculas dela. Aqui já se conhecia uma série de substâncias presentes nas células, né? Então aqui já se conhecia carboidratos, lipídios, né? E ele começou a usar enzimas que digerem cada uma dessas substâncias. A ideia aqui, esse experimento foi muito elegante. Por quê? Porque ele foi digerindo substância um a um até perceber qual era a substância que não tinha sido digerida, né? E que deixava as bactérias aí virulentas, né? Então, o que ele fez? Ele pegou a cepa S virulenta, matou, né? Colocou em diferentes tratamentos, né, com essas enzimas que digerem substância por substância para entender o que estava acontecendo aí com a característica sendo transferida para a cepa R. Então aqui tem sempre a cepa R que ele colocava, né, em contato, fazendo algo parecido do que o Griffith fez, né, no final do experimento dele. Então ele pegou a amilase primeiramente para digerir carboidratos, polissacarídeos. Colocou a cepa em contato, então colocou essas bactérias mortas que havia digerido só os carboidratos em contato com a cepa R. Houve transformação, ou seja,
não são carboidratos que guardam as informações genéticas, porque eles haviam sido digeridos e mesmo assim as bactérias agora tornaram-se virulentas. Então é uma outra molécula que não as moléculas de açúcar, tá? Então não é açúcar aqui. No segundo tratamento, ele digere lipídios, usou lipase. Então, já tinha excluído açúcar, ele excluiu agora lipídio, colocou em contato com a cepa não virulenta, as bactérias se tornaram virulentas. Beleza? Portanto, não são açúcares e não são lipídios. Bom, o que são então? Continuou fazendo isso. Digeriu ácido nucleico, digeriu proteína. As bactérias ainda continuavam, né, tendo efeito aí de bactéria transformante, ou seja, não são ácidos nucleicos do tipo RNA, tá? Isso aqui é importante. Digeriu só RNA primeiro. Não são proteínas. Por fim, ele digeriu o DNA. Quando ele digere o DNA e coloca em contato com as bactérias não virulentas vivas, essa bactéria deixou de apresentar a característica transformante. Em outras palavras, sem contestação, é o DNA que guarda as informações genéticas, porque quando ele foi digerido, as bactérias deixaram de ser transformadas. Fantástico, muito elegante esse experimento. Poderia ter parado aqui e ter dito, é o DNA. Mas a ciência, ela sempre trabalha com mais coisas. Todas as vezes que ela responde uma pergunta, tem outras tantas para serem respondidas. Erwin Chargaff, em 1950, ele descobre uma coisa importante. Então já se conhecia nucleotídeos, agora Chargaff conseguiu isolar 4 tipos de nucleotídeos, tá? Isso aqui é importante. E mais, os nucleotídeos aqui, ele descobriu que sempre tinham quantidades complementares. Então, se na amostra tivesse 20% de timina, ele encontraria 20% de adenina. Se tivesse 30% de guanina, ele encontrava 30% de citosina. Então, ele descobriu o que a gente conhece hoje como a regra de Chargaff. A no DNA, adenina sempre emparelha com timina, guanina sempre emparelha com citosina. Isso é fantástico. Então existe uma regra muito interessante. Bom, posteriormente, Hershey e Chase fizeram um outro experimento, também confesso, bem elegante, talvez menos elegante que os experimentos de Avery, McLeonard e McCarthy, mas ele corroborou com esses cientistas. Corroborar ela contribuiu reafirmando que o DNA realmente é a molécula que guarda as informações hereditárias, tá? Então, o que eles fizeram aqui? Eles usaram vírus bacteriófagos. Esses vírus, quando infectam as bactérias, a parte da cápsula dele aqui, ó, que é proteína, essa cápsula de proteína, ela fica fora da bactéria e ele injeta só o DNA dele no interior da bactéria. Então, já se sabia isso. E o que ele fez? Ele, então, marca proteína que contém enxofre com um isótopo radioativo do enxofre, que é o enxofre 35. E ele marca também o DNA. DNA só tem fósforo, né? E não tem enxofre, com um isótopo radioativo do fósforo, que é o 32.
Então ele infecta bactérias com esses elementos radioativos marcados, né? Ele lisa a parede dessas bactérias, a membrana delas, né? Agita aqui num liquidificador, né, por assim dizer, e depois centrifuga para ver onde estava o elemento radioativo que ele havia inserido. Então ele percebeu que, primeiro, um ponto importante, o DNA é mais pesado. Então ele verificou no primeiro momento que o enxofre ele encontrava-se na amostra no sobrenatante, né, que a gente fala, que é na parte menos pesada. E o DNA, ele ficava lá no sedimento, lá no fundo. Então ele percebeu tanto o DNA da bactéria quanto o DNA do bacteriófago. Então ele percebeu que era justamente o DNA viral, né, do fago aí, que era injetado para que a bactéria pudesse então expressar de novo novos vírus aí, construir novos vírus no seu interior, e a casquinha, né, essa cápsula de proteína fica na porção de fora, tá? Bom, posteriormente vem um estudo que infelizmente ele ficou meio escondido, né, por assim dizer. Esconderam na realidade esse estudo, que é o estudo de Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. O que essas cientistas fizeram aqui? Eles usaram uma técnica de difração de raio-x para revelar a estrutura nuclear de células. E eles perceberam essa imagem aqui, né, que basicamente tem um X aqui assim, né, umas marquinhas, enfim, que vão ficando mais claras, vão se distanciando, né? Só que teve um detalhe, esse estudo ele é muito conturbado, porque acontece um vazamento, né? Enfim, roubam esse estudo. Esse estudo chega na mão dos pesquisadores aí, Watson e Crick, mas isso é uma outra história, não vamos falar disso agora. Mas ele foi um estudo pioneiro, porque ele foi possível, a partir desse estudo, compreender como que talvez seria a estrutura do DNA, tá? Por fim, agora, para a gente finalizar, em 1953, Watson e Crick, eles, usando esta imagem, interpretando alguns dados, juntamente com os dados deles, né? Eles propuseram essa imagem aqui, que é um modelo em dupla hélice do DNA. Contemplava muita coisa, contemplava não só a própria estrutura do DNA, vou colocar uma imagem aí para vocês verem no vídeo, mas contemplava também as regras de Chargaff. Então essa parte central aqui da molécula, desse modelinho, ó, são as bases nitrogenadas. Então basicamente existe uma fita de açúcar fosfato e ela é retorcida, né? Então em duas fitas, em sentido antiparalelo, 5 linhas, 3 linhas, depois 5 linhas, 3 linhas aqui, né, do outro lado, mas portanto antiparalelo, e as bases nitrogenadas complementares ATGC, fechando então essa escadinha retorcida, tá? Então, pela primeira vez, a molécula de DNA foi apresentada à comunidade científica, ok? Hoje a gente sabe que essa molécula é que guarda todas as informações genéticas para controlar a célula, para fazer com que a célula expresse no momento certo tais genes para a produção de tais proteínas e outras substâncias não proteicas responsáveis pelo controle total da célula,
e também das características dos indivíduos. Lembrando que também, através da meiose, produção de gametas, metade desse material genético é transmitida ao gameta e depois vai ser fecundado para restabelecer os 100% aí lá no zigoto, ok? Então, se curtiu a aula, aperta aí o joinha, manda para os seus amigos e faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas possíveis. Eu agradeço muito, isso é um incentivo a mais para que eu continue aqui gravando, ok? Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau!